Nesse tutorial, a gente começa a abordar o conceito principal do JStudio, os componentes. Se você é um time trabalhando com Design System, trabalhando com o desafio de escalar design dentro do seu time, provavelmente você já ouviu falar muito sobre isso. Se não, você vai conhecer uma maneira nova de pensar os elementos básicos da sua interface e organizar a sua biblioteca de padrões. Bom, nesse exemplo, a gente vai desenvolver alguns componentes básicos que estão no nosso website. Se vocês entrarem no nosso site e navegar, esses componentes são exatamente o que nós vamos desenvolver. Esse botão aqui, esse card e esses dois cards. O card de Pricing Plan e o card de Featuring, que estão aqui no arquivo do nosso DS no Figma. Bom, começando por esse botão, no JStudio eu vou começar simplesmente desenhando um retângulo. Esse botão aqui tem dimensões de 142 por 56. Inspecionando as características básicas, eu vejo aqui que eu tenho um color primer 01 e eu tenho um border radius de 28 pixels, que na verdade é um border radius pill. Inspecionando o texto agora, a gente vê que nós temos um texto H7. Então, eu vou configurar o meu tamanho para H7. E vou ajustar as propriedades desse texto para ele sempre se adaptar ao tamanho do meu botão. Também vou deixar o meu botão com tamanho flexível, assim ele sempre vai se adaptar ao tamanho do texto. Após criar o primeiro shape para esse botão, eu vou agrupar esses elementos, o retângulo e o texto que eu criei, e vou transformá-los em um componente. E vou renomeá-lo para Primary Button. Após esse componente ser criado, eu sempre vou poder reutilizá-lo através da barra de componentes. Então, se eu clicar aqui e adicionar esse botão, aqui está o meu botão. Mudando qualquer característica, isso se reflete em todas as minhas instâncias desse componente. Bom, eu vou configurar o texto desse botão como dinâmico. O que isso quer dizer? Quando eu cliquei nesse botão, eu criei o que a gente chama de argumentos de componentes. Então, sempre que esse componente for reutilizado em algum lugar, eu vou precisar configurar esse parâmetro. Isso funciona como uma espécie de overrides. Após configurar essa característica como dinâmica, eu vou transformar esse componente no que a gente chama de um multi-state component, para simplesmente criar um outro state para esse componente. Então, pressionando Alt, eu consigo duplicar esse componente, que agora faz parte de um componente maior, e aquele shape anterior que nós desenhamos passa a ser um state desse componente. Eu vou então renomear esse state. Se eu não renomear, ele exibe um erro para mim. E vou chamar esse state de over. Lá no Figma,
eu posso ver que o meu state de over tem a cor primary 06. Então eu vou configurar esse state de over como primary 06. Se eu utilizar a feature de preview nesse componente, automaticamente eu tenho o state de over aplicado nele. Eu vou adicionar uma característica de cursor. Então, sempre que o meu cursor estiver em cima desse componente, ele vai mudar para essa mãozinha.